Olá, boa tarde. A gente vai fazer uma entrevista sobre a pessoa que apresenta uma doença crônica, que é a hipertensão arterial. Por favor, você poderia falar a sua identificação? Meu nome é Igor, eu também faço parte desse grupo de trabalho, né, de HM. E assim, a hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa, né? Eu, quando fui diagnosticado com a hipertensão arterial, eu tinha 31 anos de idade e descobri ela por um acaso numa renovação de carteira de motorista, que após ter passado com o médico do trânsito, né, no Detran, ele me propôs procurar um cardiologista, né, para verificar a minha pressão arterial, que estava muito elevada. E foi isso que eu fiz. E após essa consulta, foram feitos testes, acompanhamentos, né, de exames, como Holter, mapa, né, e demais exames, né. Eu fui diagnosticado com hipertensão arterial e já comecei a utilização de losartana. No início, eu fazia a utilização de 50 miligramas de losartana pela manhã e pela noite, né, 2 vezes ao dia. E hoje em dia, ela parece-me que evoluiu. Eu utilizo outro medicamento, que é o Assertil de 10 miligramas, que é um medicamento que tem mais tecnologia, é mais avançado e é muito mais satisfatória a redução o controle da minha hipertensão arterial. No que a hipertensão arterial mudou em minha vida? Ela mudou praticamente a minha alimentação, meus hábitos. Eu tive que fazer a correção de alguns hábitos que eu tinha referente à alimentação, ao consumo de sódio, à falta de exercício físico. E aí ela acaba que ela modifica também o estado familiar, né? Eu tive que levar isso para dentro de casa para tornar um hábito do exercício físico e da boa alimentação dentro da minha casa para minha esposa, né? E isso acaba modificando a sua rotina. Você aprende a ter que lidar com essa situação da hipertensão arterial e ter o controle do que você vai consumir, do que você vai deixar de consumir, dos alimentos ricos em carboidratos, né, em açúcares. Também você deve evitar o excesso e ter sempre em mente de que a sua vida ela passa agora a ter uma utilização de um medicamento de forma contínua. Todos os dias a gente tem que tomar esse medicamento. Então, isso já modifica, de certa forma, a rotina e o compromisso de ter que se cuidar, né? De ter que procurar se manter saudável, mesmo porque eu ainda tenho 37 anos e já convivo com essa doença, hipertensão arterial, há 6 anos, né? Hoje eu tenho 37, mas assim, ela foi adquirida dessa forma, na verdade, ela se desenvolveu pelas minhas péssimas escolhas de hábitos antes do meu diagnóstico. E quando eu recebi esse diagnóstico, né, isso de certa forma foi um susto para mim, porque eu tinha apenas 31 anos na época, né? E eu imaginava que a hipertensão fosse uma doença de pessoas bem mais velhas, com uma idade bem avançada. E pelo que eu vivi, né, observando meu pai, que também é hipertenso, né, meus avós, que só falavam em hipertensão após os seus 60 anos, 70 anos. E isso modifica, de certa forma, a nossa rotina junto à família, né? A gente tem que se privar de determinados excessos, né? Por exemplo, chega um fim de semana, eu tenho vontade de comer um churrasco, eu tenho vontade de consumir algum tipo de bebida alcoólica, como cerveja, que é o que eu gosto, mas a gente tem que se controlar, né? A gente tem que ter a certa medida no consumo desses tipos de alimento, né? Então, tudo modifica, né? A sua forma, o seu estilo de vida, os seus hábitos devem ser modificados e isso, de certa forma, acaba trazendo uma certa impaciência para quem não compreende, né, essas mudanças que devem ser realizadas, né? Mas, assim, a família tem que aprender a conviver e ter uma forma de compreender que é para o bem-estar de todos.